sul e do norte, do oeste e do leste, de todo lugar. Estrada da vida eu percorro, levando socorro a quem precisar. Eu venho do sul e do norte, do oeste e do leste, de todo lugar. Bom dia. Hoje o Flor Carmelo TV, com o programa Estúdio C, entrevista o arquiteto responsável pelas obras do restauro da Basílica Nossa Senhora do Carmo. Estamos aqui então com o Roberto Toffoli Simões da Silva. Como vai, Roberto? Eu vou bem, você? Tudo bem, muito bem. Nós estamos querendo muito conhecê-lo em razão da obra grandiosa que você abraçou, né? Eu gostaria de saber, em primeiro lugar, qual foi a sua reação? Como que foi o impacto que você teve ao ser convidado para dirigir a obra do restauro da Basílica? Olha, primeiro eu queria agradecer o convite e o espaço. Me senti super prestigiado. Na verdade, esse convite, ele foi um pouco... ele acabou se desenvolvendo, ele mudou da concepção original, porque eu fui convidado a participar de uma concorrência com uma empresa restauradora. E quando eu peguei o projeto, eu fiz uma série de análises técnicas e eu tinha algumas dúvidas. E apresentei as dúvidas para a província. Falei assim, ó, e eu tenho eu me esforço para ser didático. E ao longo do esclarecimento dessas dúvidas, eu acabei me aproximando muito da equipe administrativa do convento, principalmente do Frei Rotmans. E ele tinha algumas dúvidas também, ele queria entender como era o processo, e eu falei assim, olha, a gente precisa tomar cuidado com isso, precisa valorizar isso, tal. E fui discernindo um pouco, fui ajudando a compreender o processo. Até que veio o convite de coordenar isso. Falaram, ao invés de você entrar como construtor, como restaurador, você não gostaria de ser o braço fiscalizador por parte da província? Sim. Eu falei, seria um prazer, né? E essa igreja ela tem uma particularidade. Quando eu era garoto, eu morava na Rua dos Franceses. E de vez em quando nós voltávamos aqui por perto, a gente pegava essa rua e eu olhava e falava, gente, que coisa linda, parece um castelo. Eu era garotinho. E quando eu cheguei aqui, eu me encantei. Falei assim, não acredito que eu vou fazer esse trabalho. Porque remonta à minha infância, né? Sim. E eu acho a igreja mais bonita de São Paulo. Olha, eu sou suspeita, né, para dizer qualquer coisa, até porque eu também passei minha infância aqui, né, eu fiz a primeira Eucaristia aqui, enfim, né, quando existia o Colégio Santo Alberto aqui, eu e os meus irmãos estudamos aqui, então realmente é uma paixão, assim, um amor de infância, né, e então essa suntuosidade da Basílica realmente ela é única aqui em São Paulo. Eu até, inclusive, ouvi dizer que essa fachada ela equivale a um prédio de 7 andares, é verdade isso? Seria mais ou menos de altura quase que de seria. Uma dimensão de Sim, seria. Ela, do ponto de vista de arquitetura, ela foi construída sob os auspícios de um estilo chamado, de uma certa tendência chamada ecletismo. Que nasceu de uma corrente filosófica francesa que acreditava que você deve conceber o edifício a partir daquilo que cada estilo tem de melhor. Sim. Então a ideia era compor os edifícios como um certo mosaico e acabava gerando uma cenografia parisiense que era o centro da difusão desse tipo de pensamento. Isso foi bastante comum no começo do século passado, em São Paulo principalmente. O que acontece com ela é uma basílica eclética, mas ela é um pouco diferente porque ela traz uma certa estética ligada às igrejas espanholas, de origem espanhola. Se você olhar, ela é muito mais parecida com uma igreja espanhola do que com uma igreja portuguesa. Então, pega a Nossa Senhora do Brasil, por exemplo. Sim.
que é uma igreja lá Aleijadinho, Ouro Preto. Ela tem mais o desenho da nave, a forma, a composição de fachada, o que é diferente nesse caso daqui. E ela, eu acho que a palavra que melhor a define é uma certa suntuosidade, uma certa majestade no sentido de ser um edifício que se impõe. Sim. Ele é um edifício majestoso, né? Certo. Então, e com toda essa majestade desse edifício, é claro que, né, o Frei Rothman, os nossos provinciais, enfim, teriam, claro, muitas dúvidas, né, em mexer, né, nessa igreja, embora ela está precisando, né, de um reparo, de um restauro. Então, eu gostaria que você falasse um pouco, assim, houve um projeto, existem testes, enfim, como é que isso acaba, como é que agora você fala, bom, agora eu vou arregaçar a manga e vou começar, né? Eu vou ter essa coragem, né? Para que uma obra de restauro aconteça, você tem que amarrar muitas pontas, né? E você precisa ter algumas lideranças que permitam que ocorra. Do ponto de vista geral, o restauro, as regras que definem o restauro vêm de uma tradição cultural chamada Teoria da Restauração, que é um conjunto de conhecimentos internacionais que são aceitos no mundo todo, que definem alguns princípios de intervenção em bens históricos e que se caracterizam por constituir uma cultura crítica, ou seja, quando você vai restaurar um edifício, para restaurar um edifício ele tem que ser reconhecido como uma obra de arte, ele tem que ser reconhecido como um monumento cultural. E hoje nós compreendemos isso como uma certa dialética entre valores históricos e valores estéticos. Quer dizer, o edifício ele é tanto um documento histórico quanto ele é um representante de uma estética específica de um determinado lugar, de um determinado período. Então, quando a gente intervém, o que a gente está dizendo, em primeiro lugar, olha, nós acreditamos que esse edifício ele tem um valor coletivo, ele tem um valor cultural que transcende o uso mais do dia a dia. Então, ele mexe com muita gente, ele significa muita coisa para muita gente. E muitas vezes esse valor é afetivo, né? Quer dizer, você tem tombamentos em patrimônio histórico baseados em afeição. Uma determinada comunidade considera que esse edifício é importante por essa razão. Vocês podem pedir o tombamento do edifício baseado nisso. Isso vai virar um processo de avaliação pública. Quer dizer, existe um movimento que é muito maior do que essas regrinhas que a gente fica imaginando que é o tombamento. E a partir do momento que a gente identifica isso, a gente faz um projeto de restauro. Esse projeto foi feito por uma empresa chamada Estúdio Saraçá, que começou encampando essa obra. Quando eu cheguei, eles já vinham trabalhando essa questão, mas por uma série de ocorrências optou-se, cada um seguir o seu rumo, as perspectivas da empresa eram um pouco diferentes daquilo que a província tinha também como norte e tal, e acabaram mudando um pouco. E aí nós convidamos uma outra empresa chamada Croma para encampar esse esforço. Durante o restauro, nós fomos percebendo que o projeto precisava de algumas correções. Porque o projeto de restauro, ao contrário do projeto de arquitetura, ele é um projeto que admite as alterações. Ele não é um projeto fechado. Entendo. Porque na medida em que você vai intervindo no edifício, você vai descobrindo como é que esse edifício foi concebido. Sim, e como ele está, né? E como ele está. No caso da gente aqui, há alguns anos em São Paulo, existe um esforço de identificação de uma técnica chamada velatura, que é o uso de água de cal, que é um subproduto da cal, pigmentado.
E você vai aplicando esse produto uma série de vezes sobre a superfície, porque ele vai recompondo a estrutura daquela argamassa, ao mesmo tempo em que ele pigmenta com as tonalidades originais. Ela é uma técnica que é muito usada na Itália, mas a Itália tem uma tradição de restauro muito maior que a nossa. Então, o restauro para eles é parte da economia deles, então eles têm a oportunidade de fazer isso com um volume muito maior do que a gente. Entendo. Então, aquilo que eles já consolidaram lá, a gente ainda está engatinhando para encontrar o melhor caminho para o patrimônio em São Paulo. Mas nós chegamos a uma composição que eu acho muito adequada. Para cá. Para cá. Para a Basílica. Nós conseguimos recompor as tonalidades originais, conseguimos recompor a argamassa original, aí houve uma série, além do teste do dia a dia, existe uma série de exames laboratoriais que foram feitos pela Federal da Bahia, que dá o suporte técnico, e nós, a partir daí, tomamos algumas decisões assim que eu acho que ficaram legais. Uma das coisas que mais me orgulha é aquele aspecto de ruína no tratamento do arenito da base. O projeto original previa a recomposição daquilo. Sei. Depois de uma série de testes, a gente viu que aquilo ficava muito falso. O artigo das cicatrizes, na verdade, é o fundamento dessa escolha. Nós sentamos, eu sentei com o Frei Hotmans, com a construtora, e a gente conversou, olha, o ideal é que se consolide essas cicatrizes. Ou seja, a gente freia o processo de deterioração, limpa, trata e recupera o aspecto original. Porém, essas marcas ficarão, porque elas fazem parte da história do edifício. Então, tecnicamente, isso se desenvolveu de uma maneira simplista, esse foi o caminho. Agora, a grande figura desse restauro é o Frei Hotmans. Porque eu, além de ter um carinho enorme pelo Frei, assim, ele é uma pessoa absolutamente correta, direta, não enrola. Ele me parece uma liderança naquilo que a igreja tem de melhor. Valor é valor. O que interessa, interessa. E ele, ao encampar a ideia de restaurar, não só restaurar a Basílica, mas de modernizar o próprio convento, ele assumiu uma responsabilidade de mudar uma certa inércia física do edifício. Então, eu vejo o Frei Hotmans como uma liderança nova e absolutamente consciente das necessidades de valorizar aquilo que a igreja tem de positivo. Então, porque em última análise, quando você restaura um edifício, você está se restaurando também. Você está dizendo para o mundo aquilo que é importante da tua experiência, da tua trajetória. Nesse caso, a igreja ela é uma das principais detentoras e responsáveis de patrimônio histórico do mundo. Sim. Quer dizer, quais são os principais edifícios que a gente tem a memória construída? São provavelmente as igrejas. Aqui no Brasil, principalmente, né, toda a nossa história, cidades históricas, Salvador, mesmo São Paulo, né, tem uma proliferação, né, de igrejas que precisariam também, né, de alguns restauros, né? Olha, o que eu vejo dos carmelitas, assim, das experiências que eu tive, é que eles têm consciência da responsabilidade cultural da província. Certo. Todos o Conselho Provincial, assim, a oportunidade que eu tive de discutir com eles a questão do restauro, para mim ficou evidente que eles têm essa consciência. Na verdade, nós ficamos muito honrados e muito orgulhosos, né, com essa visão que você percebeu, né, do nosso pároco. Realmente ele é uma pessoa muito especial, né, e ele tem tentado realmente resgatar valores, né, do Cristo, valores de Nossa Senhora, né, que talvez estivessem um pouco adormecidos, como você mesmo falou. Então a gente sente agora, né, na comunidade
verdade, essa campanha para o restauro é uma campanha também para, apesar de toda essa modernidade, toda essa tecnologia, resgatar os valores pregados. Eu entendo da seguinte maneira, você colocou uma ideia de que nos artigos eu associo a dimensão humana à questão da arquitetura. Para mim, a arquitetura é um ato de cultura, que é uma visão bem de restauro. Quer dizer, Sim. quando você vai restaurar alguma coisa, é porque você já identifica que ali existem valores, que você também está dizendo quais são os valores. Na medida em que nós estamos restaurando a fachada da basílica, nós estamos dizendo essa fachada precisa ser restaurada. É importante que se restaure. Mas eu tenho para mim que, ao restaurá-la, a gente está abrindo uma possibilidade para que cada um dos paroquianos reflita sobre a sua própria necessidade de se restaurar. Interessante. Para mim, o Cristo é um restaurador por princípio, né? Porque ele propõe a nossa revisão interna a todo momento, né? O conhece-te a ti mesmo, em última análise, é isso. Saiba quais são os teus limites, quais são os seus vícios. Luta contra o seu vício e fortalece as tuas virtudes, né? Agora, eu não tenho... É uma percepção, mas eu não tenho nenhuma expectativa em termos de que o edifício é mais importante que as pessoas. Não é. Não é. Você pode fazer um culto numa choupana, debaixo de um viaduto. Quer dizer, o sentimento cristão ele pode estar em qualquer lugar. Né? Sim, com certeza. Jesus mesmo, né, pregava nos montes, né, à beira-mar, enfim, onde ele estivesse, né, ele não tinha um local. Mas, enfim, é como você falou, é uma questão cultural que vai se desenvolvendo e tudo mais. Agora, acho que é interessante também você fazer essa distinção, né? O restauro, ele não é um prédio novo, né? Ele é um prédio que traz toda aquela carga, né, de história, de cultura, de quantas famílias passaram por aqui, de quantas pessoas, né, que desenvolveram uma história aqui dentro, né? Então, isso é bem interessante. Agora, para movimentar toda essa reforma, todo esse restauro, que profissionais que estão envolvidos além de você? Como é que isso foi desenvolvido, está sendo até agora? São muitas pessoas, são profissões diferenciadas que compõem uma equipe? Como que isso funciona? Olha, hoje nós temos cerca de 30 pessoas envolvidas nas atividades tanto de restauro da fachada quanto de modernização do convento. Pessoas diretamente envolvidas que metem a mão na massa todo dia e tal. Mas existem mais umas 20 pessoas nos bastidores se mobilizando para conseguir organizar os processos todos que estão envolvidos. Então, por exemplo, o meu trabalho aqui é basicamente a coordenação técnica e financeira. Nós temos conseguido economizar uma série de recursos e muito do que está sendo feito só pode ser feito porque a gente tem aplicado uma racionalidade rigorosa do ponto de vista financeiro. Os profissionais, nós temos arquitetos que assumem um papel não só de coordenação, mas de orientação técnica. Nós temos pedreiros, temos encarregados que acabam sendo faz tudo, porque não existe a regulamentação de restaurador no Brasil. Tá. Então, o que acontece é que você tem que ficar treinando mão de obra. Mas existem alguns indivíduos que têm uma habilidade artística grande e às vezes assim, são semi-analfabetos e é gente muito simples, mas que tem uma lida com um material assim espetacular. A gente tem algumas figuras dessas. Tem o pessoal do administrativo, toda a parte de suporte de compra. Tem serralheiro. Então a gente tem, eu acho que é basicamente isso.
Nós achamos assim, você é uma pessoa muito especial, a comunidade quer muito te conhecer, por isso nós estamos hoje aqui com você. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho de você. Você falou que é casado há 10 anos, fala um pouquinho das suas experiências, enfim, fala um pouquinho de você para a nossa comunidade. Eu tenho 38 anos, sou casado com a Patrícia, que é psicóloga, sou pai do Bernardo, que a gente depois tem filho, não é mais a gente, né? A gente é pai de alguém, né? E o Chico Buarque, o pai do Chico Buarque, o Sérgio Buarque, que falava. Eu antes era o Sérgio Buarque de Holanda, que era um cara importantíssimo, um intelectual importantíssimo. Agora eu sou só o pai do Chico. Eu me formei na Universidade de São Paulo em 2000. Eu tinha feito filosofia antes, mas tinha parado o curso no meio. Também tinha feito na Universidade de São Paulo, mas tinha parado no meio porque eu não encontrava concretude naquilo. Aí fui para arquitetura, não tem concreto pra caramba. Depois que eu me formei, eu trabalhei em alguns escritórios de arquitetura grandes, mas optei fazer meu voo solo. Eu montei uma empresa que comprava edifícios históricos, restaurava e vendia. Então a gente comprou no centro hotelzinho histórico, a gente comprou um prédio do Ramos de Azevedo que estava super detonado, aí era um hotel que foi transformado num edifício residencial. Depois coordenei uma parte do restauro da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Sim. Aí comecei a fazer uma série de trabalhos nessa área. Um professor da universidade, que é titular de História da Arquitetura e que tinha feito o projeto da Faculdade de Medicina, me convidou para ser pesquisador, me sugeriu fazer um mestrado, eu fiz o mestrado, ele foi meu orientador. Esse mestrado acabou sendo publicado na Alemanha, porque no Brasil ninguém se interessa por esse tipo de coisa. Acabou virando um livrinho, eu depois mando um para você. Ah, tá. E nesse livrinho eu acho que tem ele sintetiza bem como é que está a minha cabeça hoje. Eu fiz uma comparação entre preservação de patrimônio histórico e sustentabilidade, que no fundo é o seguinte: como é que a gente deixa para as gerações vindouras aquilo que existe de bom no mundo? Porque no fundo é isso, o restauro trata do patrimônio edificado, né, da cultura edificada, e a sustentabilidade acaba tendo uma visão que envolve muito meio ambiente, consumo energético, consumo de recursos materiais, tal, é uma visão um pouco diferente. Agora, no fundo, tudo isso não se reduz a um problema técnico, ele se reduz a um problema moral. A questão é, se você tem, para deixar para o outro, você tem que abdicar de algumas coisas. No seguinte sentido, você não vai poder ficar destruindo edifício antigo para construir prédio novo. Entendo. Quando eu digo abdicar, a sociedade tem que criar uma mentalidade mais generosa. A gente precisa ser generoso. A gente precisa ser generoso com a vida, a gente precisa ser generoso com os outros. Então, no fundo, porque técnica a gente aprende. Às vezes as pessoas acham que a grande sabedoria está no... então vocês fazem coisas super complicadas e difíceis, tal. Não está aí. Porque fazer você aprende. Você faz a primeira vez, erra pra caramba. Faz a segunda vez, erra menos. Faz a terceira vez, já está um pouco melhor. Então, assim, na medida em que o trabalho vai acontecendo, você vai aprendendo, vai desenvolvendo, vai aprendendo, vai desenvolvendo. O problema é como é que você mantém a integridade, apesar de todas as dificuldades que se colocam. Porque é muito difícil. É muito difícil. Aqui, que todo mundo tem boa vontade e quer fazer as coisas acontecerem, já é difícil. Porque envolve uma série de recursos, a gente precisa tomar um cuidado enorme com as suscetibilidades, cada um tem uma visão. Sim. Como é que a gente consegue fazer uma coisa tão grande
funcionar bem a todo momento. Então, esse é um exercício que eu acredito que a chave é a generosidade. É olhar para o outro, tentar compreendê-lo, por mais difícil que às vezes seja, ter Jesus no coração. Sim. Né? Quer dizer, se Ele nos perdoou, quem somos nós? E se Ele confia na gente, quem somos nós para não confiar? Então, quando você me pergunta assim, como é que você se sente cada vez que você vai restaurar, ou quando você tem que restaurar um negócio desse tamanho? A minha primeira sensação a minha primeira pergunta é, será que eu vou dar conta? Porque é grande, Sim. é difícil, não é uma coisa simples. É lógico que ao longo dos anos, assim, eu me habituei a pegar obras grandes. Sim. Eu prefiro, porque... primeiro porque talvez eu seja espaçoso, muito espaçoso. E talvez porque eu tenho um ego meio grande. Mas, do ponto de vista de fazer, eu gosto. Sim. Eu gosto de estar com um monte de gente, discutindo com um monte de gente, como é que a gente vai fazer, como é que a gente não vai fazer. Eu lembro que no canteiro de obras da Faculdade de Medicina, era um canteiro de obras gigantesco. Deviam ter uns 1.000 funcionários trabalhando. Olha. Porque são vários edifícios, né? E eram várias empresas. Eu estava fazendo o restauro, estava coordenando o restauro do edifício mais antigo, que era o edifício do Ramos de Azevedo. Não é o maior edifício. Mas eu me lembro que quando eu cheguei lá, foi um amigo que me convidou, quando eu cheguei eu olhei para aquilo tudo e falei assim, meu Deus do céu, que delícia! Olha só. É gente pra caramba! Ai, que responsabilidade grande! Coisa boa. E aí, assim, esse aqui tem sido um dos trabalhos que eu mais gostei de fazer. Eu imagino. Nós queremos agradecer muito a você pela sua generosidade de abraçar esse projeto, pela sua generosidade de conversar conosco. Gostaríamos que você deixasse uma mensagem para os nossos paroquianos. Olha, o que eu mais gosto de todas as passagens, de tudo que eu vi do cristianismo, é Carta aos Coríntios, de Paulo. E que ali ele deixa bem claro que sem amor nós não somos nada. Agora, isso não significa que vai ser gostoso, que vai ser fácil o tempo inteiro. Na verdade, é difícil a maior parte do tempo. Mas se a gente ama, se a gente coloca, se a gente dá aquilo que a gente tem de melhor, todo mundo ganha. Eu acho que é isso. Nossa, muito obrigada mais uma vez, viu? De nada. Que Deus abençoe o seu trabalho, Deus abençoe sua vida, sua família e que esse coração generoso seja cada vez maior. Amor, quanto mais a gente dá, mais a gente tem. Com certeza. Sei que não tenho a idade da maturidade de quem já viveu, mas sei que eu já tenho a idade De ver a verdade. O que eu quero é ser eu. Um mundo ferido e cansado de um triste passado. De guerras sem fim. tem medo da